Graças e paz, amém, irmãos? Amém, igreja? Que bom a gente poder adorar Jesus. E eu estava ouvindo o irmão Ed Carlos ministrando essa canção e pensando também sobre o que diz essa letra, sobre se humilhar, sobre se prostrar diante de Deus, sobre compreender que adoração não tem como caminhar junto com soberba. O verdadeiro adorador, aquele que adora genuinamente, ele adora com o coração quebrantado diante de Deus, amém, irmãos? É entender o nosso lugar no universo, que nós temos o privilégio de estarmos aqui hoje para adorar Jesus. Já parou para pensar no privilégio que você tem, que eu tenho, de poder ser filho de Deus, o Criador de todas as coisas, o sustentador de tudo, aquele que pode todas as coisas, isso é soberania, é poder fazer o que Ele quer fazer, quando Ele quer fazer e do jeito que Ele quer fazer, e só Deus é soberano. Você é filho de Deus em Cristo Jesus. Que bom, que privilégio, e que privilégio poder adorá-lo nessa noite. E quando nós paramos para pensar sobre adoração, será que é possível separar vida de adoração? Será que é possível viver uma vida de qualquer maneira e ser um verdadeiro adorador? Quero pensar e refletir com os irmãos nessa noite sobre o tema vida e adoração. Você pode repetir comigo? Quero convidar você de casa a repetir comigo também, vamos juntos? Vida e adoração. Mais uma vez, não sei porque a segunda vez sempre fica melhor, né? Vida e adoração. Nós somos chamados para vivermos uma vida de adoração ao Senhor. E eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor no Salmo 50. Salmo 50, versículo 14 ao versículo 15. Hoje nós não vamos ter a projeção da imagem, nós tivemos um problema com o notebook, mas os irmãos estão em casa, já podem ver o tema e a divisa através da imagem. Salmo 50, verso 14 e verso 15. À medida que formos encontrando, vamos se colocando de pé, irmãos. São apenas 2 versículos, e eu vou pedir a igreja que esteja lendo o verso 15, eu vou estar lendo o verso 14, amém? Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor, Salmo 50, verso 14 e 15. Ofereça a Deus sacrifício de ações de graças e cumpra os seus votos para com o Altíssimo. A igreja? Amém? Baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. E quero dizer para você que o nosso Deus, Ele está presente nessa noite. E você e eu somos chamados a oferecermos o melhor da nossa adoração. Então eleve seu pensamento ao Senhor, prepare o seu coração para ouvir a palavra de Deus nessa noite. Você que está em casa, prepare o seu coração para ouvir, para obedecer a palavra de Deus. Vamos orar. Obrigado, meu Deus, pelo privilégio que nós temos de Te adorar, pelo privilégio que nós temos de poder sair de casa e nos reunirmos no templo para buscar a Tua face. Também lhe peço, Pai, pela vida dos irmãos que estão participando de maneira online, ó Pai, pois não puderam estar presentes nessa noite. Senhor, que o Teu nome seja exaltado, seja glorificado, Pai, no meio da Tua igreja, no meio do Teu povo. Que venhamos, ó Pai, crescer no conhecimento da Tua palavra. Que venhamos, ó Deus, compreender de maneira, ó Pai, como a vida e a adoração estão entrelaçadas e que somos chamados a sermos, ó Pai, verdadeiros adoradores para a Tua glória, porque o Senhor procura verdadeiros adoradores, ó Pai, que Te adorem em espírito e em verdade. Nós bendizemos o Teu nome, nós Te exaltamos, porque o Senhor é digno. Nós viemos Te cultuar, porque o Senhor é digno de receber, Pai, o nosso culto, a nossa adoração. Fale o nosso coração, Pai, e glorifica o Teu nome em nossa vida. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis sentar, irmãos.
O texto bíblico que foi lido nessa noite, a leitura bíblica, em João capítulo 4, versículo 23, nos diz que a hora vem, a hora já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Nós somos chamados como adoradores do Senhor a adorarmos a Deus em espírito. Pastor, como que eu adoro em espírito? A palavra espírito, em João capítulo 4, não é espírito no sentido da letra maiúscula, mas é o seu espírito em adoração a Deus. Como assim, pastor? Quando você vai adorar a Deus, você não pode oferecer qualquer coisa para Ele. Já teve alguma vez que você ofereceu um presente para alguém, mas que foi um presente, como se diz, mal ou menos, mais ou menos, e que a pessoa, ao receber aquele presente, ela meio que te deu uma olhada assim, como dizendo: que presente, hein? Que presente que você me deu. Ela não gostou muito do presente. Quando nós falamos sobre adoração, nós precisamos entender que Deus procura adoradores que o adorem em espírito, porque esse espírito é adorar com todo o seu ser, com toda a sua força, com toda a sua dedicação. Nós não podemos oferecer para Deus qualquer adoração, e essa adoração ela precisa estar submetida à verdade. Nós não adoramos do jeito que nós queremos, não, existe o padrão de adoração que é a verdade que Deus nos deu, e Deus procura verdadeiros adoradores, adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Eu trago à mente uma ilustração que ensina-nos sobre adoração. Certa vez um visitante, alguém que já estava frequentando a igreja algumas vezes, chegou num culto atrasado. E ao chegar no culto atrasado, tinha os irmãos na recepção, o ministério de acolhimento, e o irmão chegou num ponto onde o pastor já havia assumido a palavra, ou seja, estava um pouquinho atrasado, não é verdade? Já tinha passado o momento de louvor, já tinha passado tudo, era o momento da palavra. E quando o irmão chegou, ele já chegou dizendo: a paz do Senhor, irmãos, graça e paz. Com os irmãos estavam na porta, e o irmão da porta olhou para ele e falou assim: fala baixinho, porque o pastor já está pregando. Aí o irmão olhou e disse: mas o povo já está dormindo também? Para quê? Para não acordar o povo. Porque na hora da pregação era a hora que o povo aproveitava para quê, igreja? Dormir. Conhece alguém que dorme na hora da mensagem? Quando ria, porque lembrou de alguém, né? Começou a pregação, não dá nem chance para o pastor, nem para dizer assim: poxa, não é o pastor que está pregando, sabe? É porque não dá chance, parece assim: irmãos, vamos abrir a Bíblia, e já dá aquela entortadinha assim de cabeça, né? Já dá uma ajeitada na cadeira. Essa cadeira aí é mais difícil, mas quando era o banco está mais confortável, e aí já começa a encaminhar para dormir. Eu não estou falando, irmão, aquele irmão que de repente toma um remédio mais forte, às vezes acontece. Aquele dia de repente que você, sabe, está cansado, você veio ali na força, na gana de oferecer o seu melhor para Deus. Tem dia que acontece, não acontece? A gente está ali lutando contra o sono. Já aconteceu com você? Acontece. Mas o problema é quando o culto se torna um lugar de sono. Isso é um problema quando nós falamos sobre adoração, e um problema seríssimo, porque você imagina Jesus presente, olhando alguém dormindo na hora de adorá-lo. Alguma coisa está errada. Por isso, quando nós falamos sobre adoração, nós estamos falando sobre oferecer o nosso melhor. Adoração é a atividade de glorificar a Deus com o nosso coração, com a nossa voz, com as nossas ações, com a nossa vida. Algumas pessoas pensam que é possível separar adoração de vida. Não é possível. Não tem como eu viver do jeito que eu quero a semana toda e domingo eu ser um genuíno adorador. Isso não existe. Adoração e vida
é a mesma moeda de duas faces. São as duas faces da mesma moeda. Não tem como separar isso. Então pare para pensar sobre a genuína adoração como algo que caminha junto com o seu dia a dia, com o seu cotidiano, com a sua vida. O texto que nós lemos nessa noite é um salmo de Asaf ou escrito para Asaf. Se você olhar na sua Bíblia, está assim, Salmo de Asaf. Nós não sabemos ao certo se foi Asaf que escreveu ou foi enviado esse poema para Asaf, sendo um músico, para ele colocar a música. Nós não sabemos. Mas sendo Asaf que escreveu, ou sendo Asaf que recebeu este poema, para colocar uma música, para fazer dele uma música e uma canção, nós precisamos entender o que diz esse texto para a nossa vida, porque ele foi inspirado pelo Santo Espírito de Deus. E o verso 14, ele começa dizendo assim, olha na sua Bíblia, Salmo 50, verso 14, ofereça a Deus sacrifício de ações de graças. Então, a minha adoração não é qualquer coisa, eu estou oferecendo algo para Deus, sacrifícios de ação de graças. Esse salmo, sendo escrito para os israelitas, nós precisamos aplicá-lo para a nossa vida, porque nem você nem eu somos judeus. E quando nós lemos o Antigo Testamento, nós precisamos estar com os olhos no Novo Testamento, no Evangelho. Então guarde uma coisa no seu coração, Jesus é o israelita perfeito. Ele é a videira verdadeira, ele é aquele que cumpriu a lei de Deus de maneira perfeita, que o Israel antigo de Deus não cumpriu. Então quando você entrega a sua vida para Jesus, quando você se torna um cristão, você passa a estar em Cristo, você como faz parte da igreja do Senhor, do corpo de Cristo, agora você é o Israel espiritual de Deus. E é assim que nós olhamos para esse texto, para compreendermos como ele se aplica para a nossa vida. Esse texto está falando sobre a nossa adoração. Um sacrifício no Antigo Testamento era o culto que era oferecido pelos judeus. Quando eles iam oferecer um sacrifício, eles levavam um animal para degolar aquele animal, desnucar aquele animal. Ele oferecia aquele animal como sacrifício, pedindo perdão também pelos seus pecados, seja por gratidão, seja pedindo perdão ao Senhor pelas suas falhas e pelos seus pecados. Hoje, nós não oferecemos esse tipo de sacrifício. Porque se você parar para pensar, quando você olha para o Antigo Testamento, há pouco tempo preguei sobre isso, o templo que nós temos aqui seria um local repleto de sangue de animal. Mas por que nós não fazemos mais isso? Por que nós não mais matamos animais, como era feito no Antigo Testamento, os sacrifícios de animais? Porque era uma sombra daquilo que iria acontecer. Os sacrifícios de animais no Antigo Testamento estavam apontando para o Cordeiro de Deus que viria, que é Jesus, e Jesus é aquele que morreu a nossa morte, ele pagou o preço pelos nossos pecados, ele morreu a morte substitutiva no seu lugar e no meu lugar. E por isso, ele é o sacrifício perfeito. Ele é o sumo sacerdote que oferece o sacrifício e ele é ao mesmo tempo o sacrifício perfeito, oferecido de uma vez por todas. Não precisamos ficar mais oferecendo sacrifícios de animais. O sacrifício foi aceito quando Jesus ele ressuscita ao terceiro dia. Mas o texto está nos ensinando sobre oferecermos sacrifícios de ações de graça. Logo, que sacrifício que Deus quer de nós? E essa é uma pergunta que a gente precisa responder. Oséias 6,6 diz: pois quero misericórdia e não sacrifício, conhecimento de Deus mais do que holocaustos. O que Deus quer de você e de mim? Deus quer que a gente viva uma vida pela fé em Jesus Cristo, vivendo a misericórdia que nós recebemos dele. Hoje, por que nós estamos aqui hoje? Nós estamos aqui hoje oferecendo um culto de adoração ao nosso Deus.
um culto também de gratidão ao Senhor. Como eu disse no início, um culto de gratidão, nossa irmã Marinês oferecendo junto de nós, a igreja do Senhor, um culto de gratidão a Deus por bênçãos recebidas. Isso é gratidão. Quando nós paramos para pensar por que estamos aqui, é porque as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Já parou para pensar quantas pessoas que não acordaram hoje? Quantas pessoas que não tiveram o privilégio de estar aqui hoje? Quantas pessoas que o que elas mais queriam é estar próximo das pessoas que elas amam nesse momento? O simples fato de estarmos aqui, o simples fato de termos vida, é um ato da misericórdia divina. E nós somos chamados a sermos janelas dessa misericórdia para com as pessoas. E isso faz parte de quê? Do nosso culto e da nossa adoração. Porque você não pode separar a adoração, você não pode separar culto da sua vida cotidiana. Está entrelaçado. Porque tudo que você faz, você precisa fazer para a glória de Deus. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer coisa, faça para a glória de Deus. Quando você cuida dos seus filhos, você cuida para a glória do Senhor. Quando você ama a sua esposa, você ama para a glória do Senhor. Quando você ama o seu esposo, você o ama para a glória do Senhor. Quando você se dedica no seu trabalho, você se dedica para a glória do Senhor. A adoração que nós oferecemos ao Senhor está entrelaçada, entremeada em tudo que nós realizamos, porque nós o fazemos para glorificar quem? A Deus. Olha que Romanos capítulo 12 vai nos ensinar sobre isso. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, ou seja, a base de Romanos 12 é as misericórdias de Deus. O que Paulo, ao escrever Romanos 12, o capítulo 12 de Romanos, é uma dobradura do livro de Romanos, da carta de Paulo aos Romanos. É como se fosse o momento onde há a prática sendo colocada para você e eu realizarmos. Por quê? Porque até o capítulo 12, Paulo falou sobre o que Deus fez por você e por mim. Até o capítulo 11 completo. O que ele realizou. A transformação por meio de Cristo que nós recebemos quando nós nascemos de novo. E aí ele chega no capítulo 12 e ele diz assim, capítulo 12, verso 1 de Romanos: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, ou seja, pelo que Ele fez por vocês, peçam que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de quem? De vocês. Então, o que é um culto racional, um culto pensado? É quando você vive a sua vida como um sacrifício vivo, não morto, para a glória daquele que já derramou as misericórdias sobre você. Note que a sua adoração não envolve só esse culto que nós estamos aqui hoje. Esse momento, quando você veio para cá hoje adorar Jesus, é um momento especial. É um momento que a Bíblia vai nos ensinar: não façais como muitos que deixaram de quê? De congregar. Mas a sua vida envolve a sua genuína adoração. A sua adoração não é somente no domingo ou na quarta, ela começa de segunda a segunda-feira. E aí o texto nos ensina ainda em Oséias sobre conhecermos a Deus. Nós somos chamados a entender que a nossa adoração, quanto mais você conhece a Deus, mais você vai compreender como você deve adorá-lo, como você deve agradá-lo. Você sabe, por exemplo, qual a carne que a sua esposa mais gosta? Qual a carne que o seu marido mais gosta? Você sabe? Você sabe qual é a carne que o seu filho mais gosta? Cada um de nós temos um sabor. Aí você olha para sua esposa do lado e fala assim: e aí, qual carne que eu gosto? Porque à medida que você vai conhecendo, você vai entendendo o que aquela pessoa gosta. Só que quando nós falamos de adoração, nós falamos de vida.
Então, quanto mais perto de Deus eu estou, mais eu conheço a Deus, mais eu procuro viver para a glória dEle, e eu glorifico a Ele da maneira que Ele se revelou, da maneira que Ele quer ser glorificado. Hebreus 13:15 diz assim: por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifícios de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Então, como que eu ofereço sacrifícios de ações de graças, que é o que o texto está nos ensinando nessa noite, do Salmo 50, versículo 14, com os meus lábios, adorando e glorificando a Deus. Mas Hebreus, eu vou pedir a Janaína para colocar para mim, capítulo 13, versículo 15, diz assim, mais uma vez, Hebreus 13, 15 e 16. Por meio de Jesus, você pode ler comigo? Vamos juntos? 1, 2, 3, já. Por meio, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Verso 16. Não se esqueçam da prática do bem e da mútua cooperação, pois de tais sacrifícios Deus se... Então, qual é o sacrifício de ação de graças que eu ofereço para Deus? É professar a minha fé, é glorificar Ele, é adorá-lo através dos cânticos, através da minha vida, através da proclamação do Evangelho. E o texto continua dizendo: não se esqueçam da prática do bem, da mútua cooperação, todos trabalhando juntos, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Então, quando você faz o bem pela fé em Cristo, você está oferecendo o quê? Um sacrifício de ação de graça. Sabe por quê? Sacrifício você tem que abrir mão de algo. Você não sacrifica nada que está sobrando. Sacrifício é às vezes você abrir mão do seu tempo por causa da outra pessoa. Você abriu mão, você sacrificou o seu tempo para quê? Para ajudar a outra. Sacrificou. Ok? Você abriu mão de algo que você tinha para abençoar outra vida. Houve um sacrifício. E quando nós sacrificamos para o bem, pela fé em Cristo, nós estamos oferecendo o quê? Um sacrifício de gratidão, de ação de graças. Então a vida está envolvida na adoração. Você não pode viver do jeito que você quer, eu não posso viver do jeito que eu quero e oferecer um culto para Deus como se nada houvesse acontecido. Não, está junto. Está entrelaçado. Imagina o irmão que deve todo mundo na rua. E aí depois ele vai para a igreja para adorar Jesus. Só que a vida dele na rua está o quê? Uma bagunça. Ele vive atravessando a rua para não pagar os outros. Eu não estou falando de que o irmão entrou numa situação difícil, de uma causa de desemprego, mas aí ele não deve atravessar a rua, ele deve procurar quem ele está devendo e explicar a situação dele. Por quê? Porque isso envolve adoração. Adoração e vida caminham juntos. Então, quando você parar para refletir sobre a sua, sobre a minha, nossa vida de adoração, lembre-se, isso envolve todo o seu ser. Envolve toda a sua vida, envolve os seus negócios, envolve tudo que você faz. Não é somente o culto de domingo e não é somente o culto de quarta-feira. A verdadeira adoração é oferecida através da fé que professamos e praticamos em nossa vida. Amém, igreja? Guarde isso no seu coração. A verdadeira adoração é oferecida pela fé que nós professamos e que praticamos em nossa vida, a maneira como nós vivemos, um sacrifício de ação de graças. E aí o texto continua assim, Salmo 50, verso 14, ofereça a Deus sacrifícios de gratidão.
por quem Deus é, por tudo que Ele fez, você abrirá mão de diversas coisas por amor a Jesus, em fazer o bem ao próximo, em oferecer o seu melhor, do seu cântico, da sua adoração, da sua vida para Deus. Sacrifício de ações de graças, de gratidão. Você vai abrir mão de coisas, de algo, de tempo, de dedicação. É a sua adoração. Culto racional, sacrifício vivo, não morto, é dar a vida em vida. Amém, irmãos? Entendeu? Dar a vida em vida, se dedicar para a glória daquele que deu a vida por nós, que é Jesus. E aí o texto diz: e cumpra os seus votos para com o Altíssimo. Os votos do Antigo Testamento era realizado e acompanhado de um juramento, ou seja, a pessoa era pedir algo para Deus e com a resposta de Deus, a resposta favorável do Senhor, essa pessoa cumpria um voto. E o que nós aprendemos para a nossa vida através desse texto? Acima de tudo, você e eu, nós entregamos nossa vida para Cristo e agora nós professamos a nossa fé. Ou seja, nós precisamos ser fiéis ao Senhor na maneira como nós andamos. E talvez você vai dizer assim: poxa, pastor, às vezes eu tropeço. Eu também. Nós não vamos ser hipócritas de dizer que a gente não tropeça. A gente tropeça, só que agora o pecado não reina mais em nós. É isso que Romanos 6 vai nos ensinar. Existe uma grande diferença entre tropeçar e você de repente fala assim: nossa, eu vi o irmão cometer um pecado. Cuidado, porque às vezes nós estamos tentando tirar o cisco do olho do irmão, mas tem uma trave no nosso. Já ouviu a história? Quem tem telhado de vidro não taca pedra no telhado dos outros. E todos têm telhado de vidro. Pelo menos uma telinha tem lá, não tem para onde correr não. Isso não quer dizer que a gente não vai ajudar o irmão que cometeu uma falha, mas nós vamos agir com o quê? Com misericórdia. E como que você age com misericórdia? A Bíblia diz: se seu irmão pecar, chama ele. E se ele se arrependeu, ganhou seu irmão. E o pecado? Acabou, morreu ali. Peça perdão a Deus, ore com seu irmão. E não precisa falar para ninguém, nem para o pastor. Nem para o pastor. Eu sempre falo, antes de chegar para o pastor e falar assim: pastor, acho que o irmão está em pecado. Eu pergunto: você falou com ele? Você já chamou ele para conversar? Porque achar é um problema sério. Seríssimo. Porque pode gerar uma palavrinha chamada foca, não é verdade? E precisa ter muito cuidado com isso. Muito cuidado. Então por isso que a Bíblia diz: se teu irmão pecar, vai lá. Conversa com ele. Se você ajudou o seu irmão a vencer aquele pecado, pronto, o problema foi resolvido. Acabou. A não ser que seja um pecado de abrangência, né? Da cidade, aí não tem jeito, às vezes a igreja toda vai estar envolvida, mas se for algo recluso, é Deus, você, a pessoa, e vai resolver a situação. E aí o texto está nos ensinando sobre a nossa fidelidade para com Deus, e cumpra os seus votos para com o Altíssimo. Irmãos, como servos de Deus em Cristo Jesus, nós somos ouvidos por Deus não por causa de um voto que nós fazemos. Nós somos ouvidos por Deus pelo que Cristo fez por nós. Romanos capítulo 5 e Hebreus capítulo 4 nos ensina a entrarmos na sala do trono, ou seja, a entrarmos para receber graça, e a sala do trono é o local onde o rei dispensa seus favores. Está falando de Deus. E nós só podemos entrar lá mediante a fé em Jesus Cristo, é somente por causa de Cristo. Por que Deus ouve você? Porque você fez um voto? Porque você fez uma promessa que Deus ouve você? Deus ouve você mediante a fé em Jesus Cristo. Deus nos ouve mediante a fé em Cristo Jesus. É através de Cristo, pelo novo e vivo caminho, que nós entramos aonde? Na sala do trono. Pastor, mas eu fiz um voto.
Eu fiz um voto a Deus. Eu falei com Deus: Deus, eu lhe peço essa bênção. E se eu fiz um voto ao Senhor, o que a Bíblia diz? Eclesiastes capítulo 5, versículo 4 e 5. Quando você fizer algum voto a Deus, não demore a cumpri-lo, pois Ele não se agrada de tolos. Cumpra o voto que você faz. Melhor é não fazer voto do que fazer e não cumprir. Então, quando você, pastor, fiz um voto para com Deus. Se você fez, diz a Bíblia, não demore a quê? A cumprir. Ah, pastor, eu tive um momento com Deus, eu e Deus, e eu quis fazer um momento de gratidão para com o Senhor, e eu quis ser grato a Deus. Cumpra o seu voto. É isso que a palavra de Deus está nos ensinando. Um juramento estabelece o dever do homem com o homem. Um voto trata do dever do homem para com Deus. Isso é importante nós termos isso claro em nossa mente. E até mesmo quando a gente fala sobre juramento, eu só quero abrir uma aspas aqui rapidinho. Quando a gente é criança, a gente fala: olha, eu juro por Deus. Não é assim? Criança que faz muito isso, né? Eu juro por Deus. A Bíblia nos ensina que a palavra do cristão precisa ser sim, sim, não, não. E o que passar disso? É procedência maligna. Para que o cristão ele use o nome de Deus em uma circunstância que ele chegue ao ponto de dizer: debaixo do nome do Senhor, eu dou a minha palavra que eu fiz isso, ele precisa ter muito cuidado. Não é algo que possa ser feito de qualquer maneira. Ele precisa estar de acordo com os princípios estabelecidos pela palavra do Senhor. Então nós não podemos falar: não, eu juro por Deus. Não, isso não é uma coisa que nós cristãos devemos ficar fazendo. A nossa palavra já deve ser verdadeira. Sim, sim, não, não. E o que passar disso? É procedência maligna. Nós não podemos entrar por mentira. Ah, então eu não jurei por Deus, então eu posso mentir. Não. A Bíblia já nos diz que o pai da mentira é o diabo. Então nós somos chamados a vivermos uma vida de fidelidade ao Senhor. O texto termina dizendo: invoque-me no dia da angústia, Salmo 50, verso 15, eu o livrarei e você me glorificará. O texto está ensinando a gente sobre relacionamento. Ele começa dizendo: olha, você deve oferecer um sacrifício de ação de graça, um sacrifício de gratidão. Havia uma questão na cabeça dos israelitas que não estava correta. E para você compreender, você precisa ler todo o texto do Salmo 50. Está aí no versículo 12, olhe rapidamente comigo. Deus está dizendo para Israel: se eu tivesse fome, não teria necessidade de dizê-lo a você. Pois meu é o mundo e a sua plenitude. Acaso como eu carne de touros? Ou bebo sangue de cabritos? Isso é o que Deus está falando. Por que Deus está falando isso? Pelo que a gente olha para o texto, alguns israelitas, alguns do povo do Senhor estavam entendendo que quando eles ofereciam um sacrifício era para como que suprir uma necessidade de Deus. Olha o problema. É igual se alguém vai num culto achando que Deus precisa da minha adoração. Não. Deus não precisa da minha adoração. Deus não precisa, na verdade, de nada. Ele é feliz em si mesmo. Então, quando a Bíblia nos ensina a adorarmos a Deus, nós somos, acima de tudo, os privilegiados. Isso é importante nós entendermos. Quem é agraciado, acima de tudo, somos nós. E aí Deus está dizendo para ele: olha, vocês acham que eu como carne de touro? Ou bebo sangue de cabritos? Ofereça a Deus sacrifícios de gratidão, de ação, de graça, e cumpra seus votos para com o Altíssimo. Ou seja, seja fiel naquilo que você falou, que você prometeu. Invoque-me no dia da angústia.
eu livrarei e você me glorificará. O texto está nos ensinando que a adoração tem a ver com relacionamento. Você e eu, a gente passa por momentos difíceis. Mas quando você anda com Deus, em uma vida de adoração, Deus está falando assim: olha, no dia que você estiver passando dificuldade também, pode me chamar, porque eu vou estar com você. É isso que Deus está dizendo. Deus não é alguém que a gente busca só quando as coisas estão difíceis. Deus é alguém que quer que nós tenhamos com Ele um relacionamento, amém, igreja? Andarmos com Deus. E Ele diz: eu o livrarei e você me glorificará. Então guarde isso no seu coração. A verdadeira adoração não consiste no oferecimento da carne morta de animais ou somente num culto semanal, mas na fervorosa homenagem dos corações de homens e mulheres, cujo alvo seja a sua diligência extrema em louvar a Deus. Ou seja, a verdadeira adoração surge do nosso coração e chega em nossas mãos e em nossos lábios, porque nós queremos glorificar aquele que tudo nos deu, para o nosso bem, para a nossa vida, seja presente, seja eterna. E agora eu adoro, eu o glorifico por quem Ele é. Uma relação mútua que Deus deseja ter com você, comigo e com todos nós que aqui estamos. Quando você clamar a Ele na angústia, Ele disse: eu o livrarei e você me glorificará. O texto dessa noite termina, irmãos, dizendo no versículo 23: aquele que me oferece sacrifício de ações de graças, esse me glorificará. E ao que prepara o seu caminho, farei com que veja a salvação de Deus. Eu trouxe também na NVT, a nova versão transformadora, que diz assim: a gratidão, porém, é um sacrifício que de fato me honra, diz Deus. Se permanecerem em meus caminhos, eu lhes revelarei a salvação de Deus. No meio desse caminho, Deus deixa uma palavra para aqueles que somente o adoravam de boca. E Deus fala para aquele povo o seguinte: olha, vocês têm a doutrina, a palavra na boca, mas as mãos estão em outro lugar. Por que Deus está falando sobre isso? E parafraseando o texto que vai aí do versículo 16 ao versículo 22, Deus falando para os ímpios: vocês odeiam a disciplina, Deus falando para eles, e rejeitam as minhas palavras. Deus está ensinando o seguinte: vida e adoração caminham juntos. É impossível vivermos uma vida de adoração genuína e verdadeira com uma vida contrária à vontade de Deus. Somos chamados a vivermos e a professarmos a nossa fé, praticando dia após dia uma vida de adoração e glorificação ao Senhor. Amém, irmãos? A grande ideia dessa mensagem para a nossa vida, como eu disse, a gente está sem projeção hoje. A verdadeira adoração é oferecida através da fé que professamos e praticamos em nossa vida. Então, quando você pensar em adoração, lembre-se, isso envolve todo o seu ser, envolve o seu coração, envolve os seus lábios, envolve as suas mãos, as suas ações, as suas reações, envolve o seu coração. A adoração envolve a nossa vida. A minha pergunta hoje é: como está a sua adoração com Deus? Como está a sua dedicação para com o Senhor? Como você tem caminhado em adoração a Deus? Eu quero convidar você nessa noite a abaixar sua cabeça e olhar para o seu coração. Abaixar sua cabeça e refletir como tem sido a sua caminhada de adoração a Deus. Como você tem adorado ao Senhor nos seus relacionamentos? Como você tem adorado ao Senhor sendo uma esposa amorosa, carinhosa, submissa, que Deus chamou para você ser? Como você tem adorado ao Senhor, amando a sua esposa, como a Bíblia diz, como Cristo amou a igreja? Como você tem adorado ao Senhor, ensinando os seus filhos o caminho que devem andar? Como você tem adorado ao Senhor, honrando os seus pais?
Como você tem adorado ao Senhor andando em honestidade? Como você tem adorado ao Senhor no culto público da congregação? Como você tem adorado ao Senhor? Deus é Espírito. E esse Deus que é Espírito procura verdadeiros adoradores que o adorem em Espírito e em verdade. E nessa noite, a palavra do Senhor nos chama a vivermos uma genuína adoração. Uma adoração que começa em casa, uma adoração que começa no trabalho, uma adoração que começa nos relacionamentos. Uma adoração que é vivenciada também junto da congregação. Como está a sua caminhada de adoração ao Senhor? E eu quero convidar você a falar com Deus nessa noite. Como está a sua vida de santidade? E aquilo que precisa ser mudado, que precisa ser transformado, eu quero convidar você a falar com o Senhor, a pedir perdão a Deus naquilo que precisa ser corrigido e aquilo que precisa ser colocado em prática. Eu quero convidar você a assumir um compromisso com o Senhor nessa noite. Em espírito, em verdade, fale com o Senhor nessa te noite. Te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pai, nós queremos agradecer o Senhor. Obrigado a Deus pelas suas misericórdias sobre nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra, ó Pai, nos dirigiu, nos edificou, nos ensinou nessa noite que a vida e a adoração caminham juntos e que nós devemos, ó Pai, adorá-lo em espírito e em verdade. Devemos oferecer o nosso melhor, não somente na congregação, como aqui estamos, ó Deus, juntos, entre irmãos, mas também em nossa casa, no nosso trabalho, nos nossos negócios, nos nossos afazeres, nos nossos relacionamentos. Seja adorado, ó Deus, em nossa vida. Que venhamos, ó Pai, através da fé, vivermos a genuína adoração, professando a Deus essa fé que temos em Ti, vivendo essa fé que temos em Ti, Deus, oferecendo, Pai, sacrifício de ação de graças para a glória do Teu nome. Obrigado pela Tua igreja, Senhor, Teu povo, que deixou de estar em outros locais hoje para vir Te adorar. Senhor, o Senhor é digno de sacrifícios de ações de graças, como aprendemos aqui. E nós é que somos privilegiados em virmos Te adorar. Nós é que somos privilegiados, ó Deus, em pararmos tudo em nossa casa e estarmos agora, ó Pai, adorando o Senhor, mesmo que seja online. Nós somos privilegiados e nós Te adoramos. Receba, Deus, toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus. Amém e amém.